Dia, paz do Senhor, Deus te abençoe. Hoje, quarta-feira, dia 23 de setembro de 2020, o dia que com certeza o Senhor já tornou realidade na tua vida, na tua casa, na tua família, teus afazeres, teu trabalho. O Senhor esteja te abençoando, o Senhor esteja te protegendo, o Senhor esteja sobre a tua vida, em nome de Jesus. Que a glória, a presença, o mover de Deus também se derrame sobre todos os teus queridos, né? Por isso que a gente ora todos os dias pela nossa casa, pela nossa família, a gente lê a Bíblia, pensa um pouquinho sobre as coisas de Deus e depois ora pela nossa casa, os nossos familiares e também pelo nosso país, né? Em nome de Jesus. Estamos lendo Malaquias e para falar de Malaquias a gente precisa falar de princípios espirituais profundos, muito importantes e até polêmicos, né? Controversos. Por quê? Porque Malaquias fala muito sobre finanças, fala muito sobre dinheiro, sobre dízimo, sobre oferta, sobre maldição, e isso é um tema um tanto quanto espinhoso na nossa cultura de igreja, porque o que eu percebo assim, várias coisas a gente percebe com o tempo, mas uma delas é que as pessoas... Bom dia, minha tia Alzira, Deus abençoe a senhora, todo mundo aí na tua casa, netos, filhos, noras, Deus abençoe a senhora e toda a família. Então a gente percebe o quê? Que quando você fala sobre finanças, sobre dinheiro, é um assunto um tanto quanto difícil de falar, tais são as adversidades a respeito, né? Os problemas a respeito que isso causa. Por quê? Porque a palavra do Senhor, por exemplo, quando existe a palavra recompensa, né? Em toda a Bíblia, seja no Antigo ou no Novo Testamento, recompensa, quando Deus está falando em recompensa, e vos recompensarei, em alguma promessa, vários textos têm essa palavra, esse termo recompensa. Quando fala sobre recompensa na Bíblia, é sobre condições materiais, condições financeiras, condições econômicas, né? Então é a raiz da palavra no hebraico, não tem como falar outra coisa. Eu posso espiritualizar, falar que Deus está recompensando espiritualmente e tal, claro. Estou forçando? Não, porque todas as bênçãos elas são espirituais. Como diz lá em Efésios, capítulo 1, que o Senhor Jesus Cristo já nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais. Só que quando você fala de bênção espiritual, você está englobando nessa bênção espiritual todas as condições, todos os elementos do que significa espiritual, né? Por exemplo, vamos lá para Romanos capítulo 12, né? A Romanos capítulo 12 diz o seguinte, que nós devemos oferecer ao Senhor um culto racional. Quando no português eu leio racional, eu penso sempre num culto de razão, que é o correto, não estou falando que não seja. Mas quando você vai na raiz da palavra no grego, racional é espiritual. Só que o espiritual, para a lógica bíblica, é racional. Por que é racional? Porque eu tenho uma razão de ser. Eu não sou levado pela emoção. Não obstante a emoção também ser um fator, né, importante num culto, no louvor ao Senhor, claro. Ninguém está falando que a emoção não seja, só que cada um tem que ter o seu espaço, cada um tem que ter o seu, vamos dizer, o seu valor dentro de um culto, de um louvor. Então eu sempre brinco assim, às vezes a gente conversando, e sempre os jovens com essa questão de louvor, de adoração, assim, é uma área para o jovem, né? Uma área
a ser explorada, né? E os adultos, os mais antigos, nem sempre ensinam, né, de uma maneira equilibrada a respeito disso. Então, eu sempre falo, olha, quando se vai ter um louvor, um culto, né, quando se vai fazer alguma apresentação, lembre-se de que tem a música de autoajuda e tem a música de louvor e adoração ao Senhor. São duas coisas diferentes. Aí eles ficam bravos comigo porque eu falo música de autoajuda. É porque tem louvor, não obstante quem fez, que a intenção foi maravilhosa, e eu não estou recriminando a pessoa que fez a música, né? Mas é uma música de autoajuda, porque eu estou me elevando, né? Porque eu vou ser, eu serei, eu vou conquistar, eu vou realizar. Poxa, é uma música de autoajuda. É necessário ter no culto? Talvez seja. Eu não estou contrário, não vou fazer, não estou falando para se fazer censura a respeito disso. Apenas eu tenho que entender a letra daquela música, o porquê daquela música, né? Então é música de autoajuda, é diferente da música de adoração, de louvor a Deus. E nós fomos feitos para o louvor da sua glória, não para o louvor da minha glória, não para eu me elevar emocionalmente e espiritualmente. Então, assim tudo. Quando a gente fala de oferta e de dízimo, exatamente a mesma coisa. Então, quando você toca nesse assunto, para a igreja, por causa de alguns exemplos danosos, as pessoas nivelam tudo que diz respeito à igreja por essa lente, né? Por essa avaliação errada. E aí as pessoas traumatizadas, elas falam um monte de coisa. E outras pessoas falam exatamente para se justificarem. Porque as pessoas não são ofertantes, as pessoas não são dizimistas, elas se aproveitam, entre aspas, né? Talvez até por ignorância, por falta de conhecimento, elas se aproveitam de tudo aquilo que é uma estrutura de uma obra de Deus, mas elas meio como que dão uma de Pilatos, lavam as mãos quando chega na hora de falar de valores. Existe isso? Existe. Mas existe também o outro lado. Aqueles que fazem, por exemplo, programa de televisão, programa de rádio, e fica toda hora, olha, nos ajude a manter esse programa, nos ajude a manter essa rádio, nos ajude a manter essa TV, nos ajude a manter, olha, tá difícil. Aí você fala tanto durante o programa que você não sabe se o programa existe para pedir a oferta ou o programa existe. Aí você entra numa confusão, numa lógica de direção. O programa existe para eu pedir oferta ou eu peço oferta para existir o programa? Fica uma confusão porque a pessoa fica falando a cada 2 minutos e às vezes ela coloca, vamos dizer, na sua maneira de pregar, ela coloca a palavra de Deus e coloca o pedido de oferta de dízimo, assim, a palavra de Deus é 10 minutos, o pedido de oferta de dízimo é 30 minutos. E aí as pessoas ficam preocupadas. Agora, há um exagero? Há um exagero, sempre de um lado ou do outro. Nós, seres humanos, temos a tendência de sermos pendulares. O que é pendular? Pêndulo é aquela pecinha do relógio, né? Que fica né? Aquela pecinha. Pendular, porque ou eu vou para um extremo ou eu vou para o outro extremo. Geralmente, a gente é tendencioso e a gente não é equilibrado. Então, o que nos faz sermos equilibrados, termos sabedoria, entendimento, responsabilidade, amadurecimento, é exatamente aprendermos a pontuar, a equilibrar em todas as áreas, né? Eu sempre falo que o Espírito Santo é um ser equilibradíssimo, equilibradíssimo. Então a Bíblia fala que ele sustenta a criação.
Então, quando você vai para a criação, você percebe toda a engenharia daquela criação e você percebe o quanto Deus é perfeito. Desde uma grama, uma planta, um peixe, uma árvore, uma borboleta, um animal, um felino, um mamífero, um réptil, um anfíbio, né? Você olha a criação e você fala, puxa, como Deus é maravilhoso, como Deus é equilibrado, né? O amarelo da borboleta é diferente do amarelo do pássaro, que é diferente do amarelo do peixe, que é diferente do amarelo da planta. São vários tons de amarelo. Por quê? Porque o nosso Deus ele é completamente equilibrado, detalhista, meticuloso, carinhoso e ao mesmo tempo matemático. Então são essas coisas que a gente sempre tem que preservar, tem que sempre ter fundamento sobre essas condições que Deus nos dá. O nosso Deus é muito equilibrado, é muito ordeiro, é muito, na sua manifestação, uma coisa chama a outra, uma coisa depende da outra, uma coisa completa a outra, e assim tudo que Deus faz. Então, quando a gente fala de dízimo e oferta, só para você ter uma ideia, a Bíblia diz que, alguns estudiosos dizem que alguns princípios são falados na Bíblia, mas no que diz respeito a dízimo e oferta, ofertar, entregar, o Senhor fala às vezes 3 vezes mais do que em outro assunto, né? Dizem que nas pregações de Jesus, mais da metade das pregações, o Senhor Jesus de alguma maneira fala em valores. Então, e agora que eu vou falar sobre oferta, falamos bastante sobre o dízimo, está aí no YouTube, dízimo 1, dízimo 2, dízimo parte 1, parte 2, parte 3, vá lá, estude, está tudo lá, a palavra, texto, o que diz, como diz. Então, agora falando um pouquinho sobre oferta. E o que é oferta em relação ao dízimo? Dízimo é aquilo que eu entrego que faz parte da minha obediência, faz parte do meu reconhecimento que existe um proprietário. Oferta também é o mesmo sentimento? Também é, mas a oferta é entregue além do dízimo. É alguma coisa que expressa de uma maneira muito mais detalhada a minha honra. E por incrível que pareça, para quem não gosta de falar muito do Antigo Testamento, comparando com o Novo, eu vou fazer isso novamente, começando com a primeira oferta. E qual é a primeira oferta? Está lá em Gênesis 4. Vamos ler Gênesis capítulo 4. Gênesis, eu sempre falo que Gênesis é um livro maravilhoso porque o livro do Gênesis é a base de toda a palavra de Deus, em todos os sentidos. É o início de fato, né? Gênesis capítulo 4, versículo 1 diz assim: Coabitou o homem com Eva, sua mulher, e esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: Adquiri um varão com auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim, lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: Por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se, todavia, procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominar. Comparativamente, vamos ler
Malaquias, capítulo 1. A gente já leu, só para você lembrar, Malaquias, capítulo 1, que diz assim: versículo 6. O filho honra o pai, o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? Se eu sou senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos exércitos a vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Vós dizeis, em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta ao teu governador, acaso terá ele agrado em ti e te será favorável? Diz o Senhor dos exércitos. Nós já lemos, só estou repassando. Agora, tem gente que quando a gente fala de dízimo e oferta, a pessoa até estremece. Mas está escrito, não estou fazendo nada a não ser ler. Hebreus capítulo 11, versículo 12. Não, versículo 4, desculpe. Hebreus capítulo 11, versículo 4, fala sobre a galeria dos homens de fé, né? Capítulo 11, versículo 4. Diz assim: pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. A oferta, ela é um memorial. E para que a oferta seja um memorial, segundo a aferição de Deus, ela precisa ser uma atitude de honra. Lembre-se, o Senhor sempre estará preocupado, estará com a sua aferição em cima do adorador e não da adoração, certo? Então, a mesma coisa para a oferta. O Senhor está com a sua aferição sobre o ofertante e não sobre a oferta em si, tá? São duas coisas diferentes. Ofertante e a oferta. Deus sempre estará com seu olho, com a sua aferição, com seu juízo de valor sobre o ofertante e não sobre a oferta em si. Então, vamos pegar esse texto de Gênesis capítulo 14. Diz assim: pela fé, Abel entregou da sua oferta. E a sua oferta foi agradável ao Senhor, ao passo que a de Caim não foi agradável. Diz lá, resumindo, em Hebreus capítulo 11, versículo 4. Então, por quê? Se a gente voltar lá para Gênesis capítulo 4, você vai perceber o seguinte. Em primeiro lugar, a Bíblia fala que Caim, no final dos tempos, tempo não é um dia, não é uma hora, não é uma noite, não é um mês, não é um ano, é tempo, é uma aferição, né? Claro, quem escreveu o livro de Gênesis foi Moisés escreveu séculos, milênios talvez mais tarde, né? Então ele põe tempo. No final dos tempos, Caim levou uma oferta. No final dos tempos, Caim levou uma oferta. Pronto. Fica com isso aí guardado. Agora a palavra do Senhor fala: mas Abel tomou das primícias, ou seja, do seu principal, e dedicou a oferta ao Senhor. Então Caim, no final dos tempos, quer dizer, no final de uma lida, no final de um trabalho, de um labor, talvez no final de uma temporada, Caim foi e ofereceu uma oferta. Abel ofereceu das suas primícias, ou seja, da sua principal.
Eu sempre falo, como Abel tinha uma atividade pastoril, né? Ele entrega das matrizes. A matriz da melhor ovelha, a matriz talvez da melhor vaca, a matriz do melhor macho, seja cordeiro, seja carneiro, seja boi, enfim, ele entrega do seu melhor, das suas primícias, do seu principal. Enquanto Caim entrega uma oferta. Então, você percebe o sentimento. E o que Deus está valorando é o sentimento de Caim em relação ao sentimento de Abel. E ele sublinha isso muito claramente quando ele repete a atitude na galeria dos homens de fé em Hebreus capítulo 11, versículo 4. Por quê? Porque em Malaquias diz assim, para que o Senhor aceite o nosso louvor, o nosso culto, a nossa pessoa diante do seu altar, nós temos que honrá-lo. Não é qualquer culto, não é qualquer louvor, não é qualquer oferta, não falando do valor da oferta, do valor venal, mas do sentimento. Enquanto Abel, ele entrega do seu melhor, Caim entrega de uma. E aí o que Deus fala em Malaquias? Eu não quero. Lembram-se que fala o texto, dando continuidade, Malaquias capítulo 1? Deus fala, é melhor fechar o templo. É melhor não acender a chama do altar. É melhor ninguém trazer nada, porque eu não vou me agradar. Isso é abominação diante de mim. E quando nós entendemos isso, a oferta ela é colocada como memorial diante do altar do Senhor, assim como outros elementos espirituais. Por exemplo, a Bíblia fala que o sangue de Abel clama da terra. Não é assim que Deus fala com Caim? Ah, Caim, onde está o teu irmão Abel? O seu sangue está clamando da terra. Ou seja, o seu sangue está falando da terra. O sangue do inocente clama diante do altar do Senhor. Daí nós orarmos todos os dias pelo Brasil e a gente sempre pontua, né? Sublinha, Senhor, tem misericórdia, perdoa-nos pelo sangue do inocente que está clamando da terra. Agora em Hebreus, o Senhor coloca o clamor do sangue no mesmo nível do clamor da oferta. Porque em Hebreus capítulo 11, versículo 4, você lê exatamente a mesma coisa. Que pela fé, Abel entrega uma oferta que fala, no grego, clama até os dias de hoje. Sangue e oferta. Para o Senhor, tem exatamente o mesmo princípio, o mesmo som, falam diante do altar do Senhor. Veja, aí alguém vai falar, pô, mas isso é Antigo Testamento, Hebreus, falando Gênesis. Então vamos lá para Atos, capítulo 10, versículo 4. Atos, capítulo 10, versículo 4. É tão legal, é tão bom quando a Bíblia fala, né? E a Bíblia, ela é, para nós, um instrumento de exortação, diz a palavra do Senhor. Diz assim, Atos 10, versículo 4. Eu vou ler antes, só para você lembrar da história. Atos, capítulo 10, versículo 1. Quem está escrevendo Atos é o doutor Lucas, é um médico, viu? Um médico muito criterioso, muito detalhista, uma pessoa douta, sábia, né, que tem pleno conhecimento de tudo. Dr. Lucas, que estava acompanhando Paulo nas suas viagens missionárias, né? Então diz aqui, morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, ou seja, ele era italiano, era centurião, era oficial de altíssima patente do Império Romano, tá? Piedoso e temente a Deus,
com toda a sua casa, que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: Quem é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações... Puxa vida. Agora as pessoas vão estribuchar. Mas está escrito aqui: As tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Então, veja só, sangue, oferta, oração e oferta. Aqui a oferta tem o nome de, debaixo do guarda-chuva chamado oferta, nós temos algumas práticas de oferta. Uma dessas práticas é a esmola, né? Então, olha, lembre, vamos pegar o texto de novo. Sangue, oferta. Oração, esmola. No mesmo nível, impressionante, misericórdia, Senhor. A palavra de Deus fala muito além do que a gente possa imaginar. Então a oração é colocada no mesmo patamar de igualdade da esmola. As suas orações e as suas esmolas têm subido para memorial. Aqui diz assim: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para memória diante de Deus. Ou seja, foram levantadas e foram colocadas diante do altar do Senhor em memorial. Bom, amanhã a gente conversa mais, mas estamos falando sobre Malaquias capítulo 3, do versículo 6 a 12, sobre dízimos e ofertas, e agora sublinhando mais a oferta e o que significa e como nós devemos fazer. Então é a palavra do Senhor sempre nos ensinando, sempre falando. Olha, eu acho tão gostoso falar da palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela não deixa dúvidas para nós que somos servos de Deus, para nós que tememos ao Senhor e tomamos uma atitude pessoal, voluntária de servir ao Senhor. Nenhum momento, por favor, nunca faça as coisas por obrigação, por dever, porque isso é aquilo, não. Deus nunca vai se agradar. Faça daquilo que você desejar fazer, mas de disposição pessoal, voluntariamente, como diz a palavra do Senhor, em tudo. Porque na nossa relação com Deus, ela precisa ser uma relação baseada no amor, na palavra e no amor, né? Primeiro palavra, depois amor, porque a palavra vai me levar ao amor, né? Porque o Senhor Jesus diz que aquele que guarda os meus mandamentos, esse é o que me ama e também será amado dos meus pais. Então, palavra fundamenta o meu amor. Amor é o resultado de um sentimento produzido através da palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos orar, colocar diante do Senhor nossos pedidos de oração. Eu tenho orado por vocês, familiares, filhos, netos, minha tia Rosália, minha tia Alzira, todos vocês que estão aqui, a Cida, a Eva, Magda, Sônia, Mônica também, Gerson, Deus abençoe vocês, Mônica fazendo seus exames, né, no tratamento dos olhos, a Gigi também fazendo tratamento de uma situaçãozinha aí que aconteceu com ela. Então, a glória, a presença, o poder de Deus se movendo dos céus, também pela Eva, viu, Eva? Sua vida, sua casa, sua família, filhas, genros, netinho, também o seu trabalho, o seu colega de trabalho que você tem pedido, clamado, nós estamos orando, a família desse teu colega de trabalho, estamos colocando todos diante do Senhor. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez, nós queremos te agradecer
porque a tua palavra ela é exortação, ela edifica, ela consola, ela ensina. A tua palavra é tudo em nós, porque passarão céu e terra, mas a tua palavra não passará. A única ciência que subirá no teu altar e que fará parte do nosso culto ao Senhor é a música, é a tua palavra e o nosso amor. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, ensina-nos cada dia mais a sermos sábios diante de Ti, diante dos homens, e nós Te daremos sempre todo louvor, toda honra e toda glória. Por isso, derrama-te sobre as nossas casas, nossas famílias, nossos queridos, nossos amados. Senhor, em nome de Jesus, o tio, o avô, o pai, a mãe, os pais, as crianças, os filhos. Senhor, derrama-te sobre os nossos queridos, os netos, e nós Te daremos sempre todo louvor, toda honra e toda glória. Também Te pedimos pelo nosso país, pelo nosso Brasil. Senhor, tem misericórdia da nossa terra, sara, cura, visita essa história de pandemia, de infecção. Senhor, o nosso povo já sofre tanto. Senhor, tem misericórdia, derrama-te com a Tua cura, com a Tua saúde, uma condição que só o Senhor pode dar. Perdoa-nos nos nossos pecados como igreja, mas também como povo brasileiro. Ó Deus, sara a nossa terra, perdoa o sangue do inocente que é derramado sobre a terra, porque, Senhor, o Senhor é Deus, a Ti é dada toda a honra e toda a glória, e que o nosso Redentor, Jesus Cristo, seja sempre o nosso Senhor, o nosso Salvador, sobre a nossa vida, a nossa casa e o nosso país, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor é nosso pastor, de nada nós teremos falta. Que o amor de Deus Pai, a vida vitoriosa em Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo da promessa estejam sobre a tua vida, sobre esta quarta-feira, cheia de vida, cheia de possibilidades, que o Senhor te faça próspero em todos os teus caminhos, você seja bem-sucedido, o Senhor abra caminhos que aos olhos humanos não existem, mas que o Senhor tem reservado, preservado sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, em nome de Jesus. Amém? Beijo para você, até amanhã às 10 horas da manhã. Estou de volta, hein? Deus abençoe você do YouTube, o Senhor te abençoe você aí no Facebook.